dia, boa tarde, boa noite para quem vai me assistir aí. Hoje nós vamos revisar aí a estrutura atômica de uma espécie. Então é bom relembrar o que é o número atômico de uma espécie. Lembrar que é um número de prótons, representamos com as letras Z ou P. Um átomo é uma espécie eletricamente neutra, então esse número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, para que ele não sobre carga elétrica, para que ela seja neutra. Lembrar que é um número de massa, é a soma lá de prótons e nêutrons, que vinha naquela nossa equação A igual Z mais N, a famosa azona. Nós temos as representações lá a serem relembradas. Massa, esse A que vocês calculam pela fórmula, representa na parte superior, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Isso não tem posição certa, mas tem que ser na parte de cima. O número de prótons, o número atômico, ele tem que ser representado embaixo do lado esquerdo obrigatoriamente. A semelhança atômica é lembrar alguns nominhos. 4, lembrar o que é um isótopo. Então, iso quer dizer igual, e lembrar que P lembra o que? Prótons. Então, um isótopo é aquela espécie que apresenta o mesmo número de prótons. Tipo aqui, né, o número de prótons representado embaixo do lado esquerdo. Então, se essa espécie tem 12 prótons e essa também, são isótopos. Lembrar que isotopia é caso de mesmo elemento químico. Isóbaros, aqueles que apresentam a mesma massa. Então, iso igual e A, representação do número de massa. É a parte de cima. Se o A tem 28 unidades de massa e o B também, isóbaros serão. Isótonos, quando o número de nêutrons é igual. Lembra da fórmula A igual a Z mais N, né? É só utilizar o de cima menos o de baixo. 28 menos 12, temos 16 unidades. 30 menos 14, também são 16 unidades. Então, A tem 16 nêutrons e B também tem 16 nêutrons. Por isso, são isótonos. Nós temos que lembrar dos isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Iso igual, eletrônicos, elétrons. Então, para calcular elétrons, o A, que é uma espécie eletricamente neutra, 12 prótons, 12 elétrons. O B, ele está na forma de íon. Esse mais 2 é a indicação que ele está perdendo 2 elétrons. Então, ele tinha 14, perdeu 2, vai a 12 elétrons. E o C é o ânion, ele ganha elétrons, está ganhando 2 elétrons aqui. Então, a espécie tinha 10, recebeu 2, também foi a 12 elétrons. Então, ambos estão com 12 elétrons, mesma quantidade, isoeletrônicos serão. Os nossos íons, né, como B e C já aqui foram mostrados, é a indicação que eles ganharam ou perderam elétrons. Toda vez que aparecer valência negativa, como apareceu aqui para o C, é a indicação que ele recebeu elétron. Quando aparece a valência positiva, é a indicação que ele perdeu o elétron. O ânion é o íon negativo, o cátion é o nosso íon positivo, tá certo? Então é bom relembrar essas nossas semelhanças, a diferença de um átomo e íon. Nós fechamos as aulas presenciais aqui nas distribuições eletrônicas. Então é bom relembrar como faz elas. Montamos o diagrama de Pauling, em que ele conta com o seguinte: K com 2 elétrons, L com 8 elétrons, M com 18 elétrons, N com 32 elétrons, O com 32 elétrons, P com 18 elétrons. E antigamente o Q tinha 2 elétrons, mas foram descobertos mais 6 elementos químicos e esse Q foi atualizado, mas eu já mostro para vocês. Os subníveis SPDF, no S cabendo lá 2 elétrons, em P6, em D10, em F14. Tá? Atualmente nós temos a seguinte distribuição: K com 2 elétrons, L8, M18, N32, O32, P18 e Q 8 elétrons. Aquela atualização que eu havia falado. Os nossos 4 subníveis com 2, 6, 10 e 14 para os subníveis lá S, P, D e F. Tá? Por que cabem essas quantidades de elétrons? Porque dentro de cada camada existe uma certa região que é o subnível. Cada camada tem um certo tipo de subnível. Camada K só tem o subnível S, cuja quantidade é de 2 elétrons. Camada L cabe em SP, tem 8 elétrons lá dentro, porque temos os subníveis SP, 2 elétrons em S mais 6 em P, que fecham 8 elétrons. E assim demais com as nossas camadas. Em 18 em M, SPD, em N, SPDF, porque a soma desses subníveis fecharão essa quantidade de elétrons. Tá? Como que nós montávamos o diagrama de Pauling? Então, nós tínhamos aquele macete: o 1 repete uma vez, o 2 repete 2 vezes, o 3 repete 3 vezes, o 4 repete 4 vezes, o 5 repete 4 vezes, o 6 repete 3 vezes porque é química de Deus, e o 7 repete 2 vezes.
nós fazemos setas em diagonal, nós percebemos que 5, 6 e 7 estão alinhados em uma mesma diagonal e vamos subindo paralelamente a eles, encontrando todas as outras diagonais. 4, 5, 6, 7, aqui o 4, 5, 6, o 3, 4, 5, o 3 e o 4, o 2 e o 3, aqui apenas o 2, aqui apenas o 1. E aí, nós chegamos nessa estrutura lá, certo? Como nós fazemos a distribuição? Então, vamos seguindo lá as nossas setinhas. Começando aqui na primeira. A primeira seta, ela pega justamente a região do 1S2. E isso nós vamos copiando até chegar ao final. A segunda seta pegaria o 2S2. A terceira pegaria o 2P6 e na sequência pegaria 3S2. Daí viria 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 e 5S2. Aí viria 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6 e o 7S2 e finalizando com 5F14, 6D10 e 7P6. Então essa ordem ela é retirada lá do diagrama de Pauling, em ordem crescente de energia, tá? Então só coloquei ela aqui, um pouquinho menor, ela está em ordem crescente de energia. O que significa pegar um desses itens? Por exemplo, um S2 ou o 2S2, ele vem de 3 em 3. O que esse número, o que essa letra e o que esse expoente representam na nossa distribuição? Então, esse número maior, que está sendo destacado agora, ele representa para nós a camada eletrônica, o nível de energia. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q. 1 é camada K, 2 é camada L, 3 é camada M e assim por diante. São as camadas de K aqui. O P é o nosso subnível de energia, certo? As letras S, P e F são os nossos subníveis de energia, que nós vamos representar com a letra L. A camada nós representamos com a letra N. E o expoente é o número de elétrons que tem dentro de cada subnível. Nós já vimos que o S cabia em 2 elétrons, em P cabiam 6, em D cabiam 10 e em F cabiam 14 elétrons. Tá? O que significa esse subnível de energia? Então acompanhe aqui comigo lá. O subnível, ele vai ser colocado com numerações. Então, para falar subnível S, nós trocamos por número 0. Então, falar L0, eu quero dizer para vocês, subnível S é uma segunda forma. L1, eu estou falando que é o subnível P. L2 é o subnível D. E L3 é o subnível F. Reparem que está na ordem, S, P, D, F, a qual a gente lembra da nossa ordem. E a numeração é 0, 1, 2, 3. 0 é para o S, 1 é para o P, 2 é para o D e 3 é para o F. Vamos pegar 3 distribuições eletrônicas aí, ou melhor. Então, pegamos a maior distribuição, pegamos aqui o Samari, que é 62. Vamos fazer a distribuição dele, sempre usando aquela ordem. Então, se nós fôssemos seguir aquela ordem, seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2 e 4F6. Aonde ela deve ser parada? Como o samário ele tem 62 elétrons no total, né? Aqui ele mostra o próton, que é 62, então tem 62 elétrons. Como ele tem 62 elétrons, eu preciso que nessa distribuição some em total 62 elétrons. E aonde que está o elétron mesmo? É no expoente. Então não olhem a sequência 1S, 2S, olhem apenas para o expoente aqui. 2 mais 2 é 4, com 6 dá 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18, com 2 dá 20, com 10 dá 30, com 6 dá 36, com 2 dá 38, com 10 dá 48, com 6 dá 54, com 2 dá 56 e com 6 fecha 62. Então essa é a ordem que deve ser respeitada lá. Para o manganês e para o bromo, nós fazemos primeiramente o maior, porque dos demais já ficarão prontos. Então vamos somar 25 e depois 35. Então, somando por aqui em cima, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Passou lá do 25. Então, ao invés de terminar com 3 de 10, fechará 3 de 5. Por que 5? Porque ficaria 2, 4, 10, 12, 18, 20, mais 5, 25, que é a do nosso manganês. Então, repare lá, um S foi copiado, 2S copiado, 2P copiado, 3S copiado, 3P, 4S, e no 3D nós adaptamos com 5 para fechar na soma 25. Observa que a sequência ela está repetida. Do bromo é 35, então vamos lá de novo, com 5 deu 25, se eu colocar mais 5 que fecha 10, 30, com 6 dá 36, passou.
Então eu vou adaptar um número aqui para fechar 35. Se com 6 deu 36, se eu colocar 4P5, fechará 45. Então repitam lá, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D e o 4P. Nós adaptamos com 5 para fechar soma 35. Trouxe aqui no potássio, 19. Vai lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Passou. Se eu colocar 1, fechará 19. Então a distribuição ela vai até 4S1 para nós aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S1. Tá? Dentro dessa distribuição, nós tínhamos duas definições. Camada de valência e subnível mais energético. O que era a camada de valência? Era mais externa, era maior, era mais afastada do núcleo. O que é o subnível mais energético ou elétron de diferenciação? É o último da tua distribuição. Então eu voltei aquelas 4 que nós havíamos feito para que agora nós retirássemos duas unidades, camada de valência e o subnível mais energético. Ou se quiserem chamar de elétron de diferenciação, dá na mesma. Olhando para a distribuição, eu observo que tem camada, camada de valência. Então eu tenho a camada 1, a camada 2, aqui também a camada 2, camada 3, 3 e 4. Qual delas é a maior? 1, 2, 3 ou 4? 4. Então destacamos aqui o 4S1. Ele é a maior camada de todas. Ela é, portanto, a camada de valência. Aonde terminou a distribuição? Essa resposta é o 4S1 também. E isso significa para nós elétron de diferenciação. Ah, mas deu a mesma coisa. Sim, quando termina em S, essa é uma característica, os dois são iguais. Manganês. Se eu olhar a distribuição, camada 4 é a maior. Tem 1, 2, 3, 4 e 3. Mas o 4 é a maior. Ela é a camada de valência. O bromo, ele tem a distribuição... faltou elétron de diferenciação. Então, camada de valência, o 4S2. Aonde ela terminou? Ela terminou em 3D5. O bromo, ele tem como camada de valência, tem as camadas 1, 2, 3 e 4. Mas repara que é o seguinte, diferente dos dois anteriores, eu tenho a camada 4 com S2 e a camada 4 com P5. A camada de valência, para este caso, será os dois. Tanto o 4S2 quanto o 4P5. Então, camada de valência é sempre maior. Se ela vier repetida, toda ela será como camada de valência. Aonde termina a distribuição? Terminou aqui em 4P5. Então, esse é o elétron diferenciador. E para o samário, que a distribuição veio até o 4F6, quem é a maior camada? Tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se o 6 é o maior, ela é a camada de valência. Aonde termina a distribuição? Termina em 4F6, elétron diferenciador, portanto. Então, o maior é a camada de valência, aonde termina é o elétron diferenciador. Importante lembrar disso aí. Quase finalizando lá, nós também poderíamos fazer distribuições para cátions e ânions. Para cátion funciona da seguinte forma: retirar os elétrons da camada de valência. Tá? Então olha aqui o átomo de ferro. Já deixei pronta a distribuição do átomo de ferro. Mas e se essa espécie virar ferro 2+? Quer dizer, e se essa espécie perder 2 elétrons? Qual vai ser a distribuição dessa espécie aqui? Da onde eu devo retirar os elétrons? Da camada de valência. Então, olhando para o átomo de ferro, quem é a camada de valência? Temos a camada 1, 2, 3 e 4. A camada 4 é a maior. Então os elétrons sairão daqui. Por quê? Eles estão mais afastados do núcleo, eles estão menos atraídos. Por isso dessa camada em específico. Então perceba aqui, o 4S2 virou aqui para o íon ferroso 4S0. Tá? Então os elétrons saíram da camada de valência. Era para tirar 2, saíram 2 elétrons. Está tudo certo. Então... nós temos lá 24 elétrons no total e retiramos os elétrons da camada de valência. Perceba que eu escrevi aqui de uma outra forma. Eu coloquei lá um S2 repetido, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Eu pulei o 4S0 e vim direto ao 3D6. Dá para fazer dessa forma também. Então escreveu assim ou assim, dá na mesma. Tá? Porque a camada 4 ficou sem elétron, então não tem mais sentido representá-la. Uma outra forma de fazer lá para cátions é imaginando esse ferro perdendo agora 3 elétrons. Mas a camada de valência, vocês viram que só tinham 2 elétrons. Daí o que eu faço? Se necessário, eu retiro, se necessário retirar mais elétrons, aí eu faço do elétron de diferenciação. Então acompanha lá. Eu vou retirar da camada 4, portanto é do 4S0, ou 4S2, tornando ele 4S0. Já foram 2 elétrons, mas ele precisa perder mais um.
esse 1 sairá do elétron de diferenciação. Então, tiro um elétron do 3d6, então o 6 vira 5, foram 3 elétrons retirados. 4s0, 3d5. Ou como vocês viram, dá para tirar o 4s0 daqui, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e pula direto para 3d5. O ferro 3+ tem 23 elétrons e os elétrons saíram da camada de valência e depois do elétron diferenciador. Tá? Para ânion, não precisa se preocupar. Calcula o total direto e faz a distribuição normal. Então, por exemplo, o ânion fluoreto, ele tem 9, ganhou um elétron, foi para 10. Então faz com 10 elétrons. 1s2, 2s2 e 2p6. 2, 4, 10. Pega o ânion nitreto, tem 7 e ganhou 3. Foi para 10 elétrons. 2, 4, 10. Ambos são iguais, mesma quantidade de elétrons. E o sulfeto, ele recebeu 2 elétrons. Tem 16, recebeu 2, foi a 18. 2, 4, 10, 12, 18. Certo, galera? Então, é assim que ficará a nossa distribuição eletrônica. Continue em casa, continue se cuidando. Se sair, use máscara, leve álcool em gel para que possa fazer asepsia e nos encontramos em breve. Beleza, galera? Falou!